Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o presidente da Juventude do PSDB em Minas Gerais, Ângelo Perucci. Bom dia para você. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo e todos os ouvintes da Rádio Super 91.7 FM. A gente começa falando sobre a participação dos jovens, principalmente nessas eleições de 2020, né, Ângelo? Qual o balanço que a gente pode fazer? Thalita, esse ano foi um ano sensacional em se tratando das eleições municipais de juventude. Nós tivemos total apoio do partido em nível estadual. A gente, como presidente, temos uma relação muito boa com o presidente do partido, o deputado Paulo Abiac, com todos os parlamentares do partido, na Assembleia, na Câmara dos Deputados, e isso influenciou muito no sucesso que nós tivemos. A gente conseguiu eleger 56 vereadores em todo o estado, inclusive a gente conseguiu eleger o vereador mais novo do estado, que é o Caio, lá em Campina Verde. Caio Nunes foi eleito vereador com apenas 18 anos. Então isso nos dá uma condição de dizer que foi um sucesso. 56 vereadores eleitos. Nós temos também a vereadora mais jovem do estado, foi eleita também em Rio Paranaíba, que é a Lauren Luiza. Então a gente ficou muito satisfeito com o diagnóstico ao final das eleições sobre a juventude. O Ângelo, é claro que é importantíssimo ter a eleição de pessoas jovens, mas é importantíssimo também que esses jovens tenham condição para desenvolver um bom trabalho agora que estão eleitos. Na sua avaliação, qual é o maior desafio que o jovem enfrenta depois que ele é eleito, quando ele assume o papel de agente público, de vereador, por exemplo? É se fazer respeitar, talvez nas casas legislativas que são geralmente compostas por pessoas que são mais velhas? Rodrigo, a gente passa por um momento na política de descredibilidade, e não é diferente com os jovens. Se a gente for debater a política com as pessoas mais como se diz, mais velhas de casa, né? Às vezes tem uma certa desconfiança, mas a juventude, ela tem a condição de se apresentar, mostrar a qualidade técnica, e isso a gente tem feito muito com o partido, auxiliando todos os nossos candidatos a ter uma melhor qualidade técnica, conhecimento, não só partidário, mas da vida pública de modo geral. Então isso é muito importante. Essa sustentabilidade que a gente tenta e viabiliza para os nossos candidatos, e mesmo após as eleições também, para os vereadores, os prefeitos, deputados eleitos em todo o estado. A gente tem um projeto que chama Pela Juventude, que é até em simbologia ao nome do projeto de vocês, que é o Café com Político. Nosso é o Café, Prosa e Juventude. E através a gente conversa com esses jovens sempre, a gente faz transmissões agora durante a pandemia, a gente tem conversado com eles de forma remota, né, já que a gente não consegue estar presente nas cidades por causa da pandemia, e a gente troca experiências. Eu nunca fui eleito, mas a gente tem uma vasta experiência de partido, já trabalhei também na Câmara dos Deputados, e também em municípios, né, em prefeituras municipais. Então a gente tem alguma experiência e a gente troca também, a gente vai aprendendo um com o outro durante a jornada aí. Esse resultado desses eleitos, né, como você já citou, seria também aí, teria relação com o interesse dos jovens pela política? A gente teve um número de abstenção alto por causa da pandemia, é claro, a gente falava sobre isso aqui também durante os perenes, nos 2 dias, nos 2 turnos das eleições de 2020, mas a gente percebe também um interesse muito maior dos jovens que estão mais engajados, principalmente nas redes sociais. Esse resultado ou essas eleições foram resultado exatamente desse interesse jovem pela política? Sim, Thalita, eu costumo dizer o seguinte: quando as pessoas de bem se afastam da política, as más tomam esse espaço. Na política não existe um vácuo. Lógico, por exemplo, os meios que a juventude antigamente entrava para a política, através dos movimentos estudantis, perderam muita força durante os anos. Eu fui presidente
de diretório acadêmico, participei também de diretórios centrais dos estudantes e sei que perdeu um pouco a força. Mas a gente tem que continuar acreditando que o jovem vai fazer a diferença e fazer essa juventude acreditar no futuro melhor. Eu acredito no futuro melhor. Não há meio de transformação social de relevância, óbvio, se não for através da política. A política a gente consegue movimentar e fazer acontecer os nossos sonhos. Então é isso que a gente tem passado para os jovens. E eles têm acreditado e têm participado, e o resultado está aí, que foram os nossos jovens eleitos, que muito impressionou o número, né, que cresceu de juventude. Não só assim, falando de modo partidário, mas a gente vê que a política de jovem, hoje a internet influencia isso muito. Hoje em dia, você pega o seu celular de casa, você grava um vídeo e está emitindo opinião. Então isso, por um lado, pode ser ruim, dependendo da opinião que você está emitindo, sem conteúdo técnico, sem cientificamente falando, mas também facilita para aqueles que querem se comprometer com a coisa pública de forma séria, comprometida e de qualidade. A gente está conversando aqui no Café com Política com o presidente da Juventude do PSDB em Minas Gerais, Ângelo Perucci. Ô Ângelo, você destacava que vocês conseguiram eleger 56 vereadores né, nesse ano em Minas Gerais. Como é que foi a questão dos prefeitos? Vocês conseguiram eleger prefeitos jovens? A gente sabe que aí a corrida para a prefeitura é uma coisa até diferente da corrida para as câmaras municipais. E eu te pergunto também, junto com essa questão dos prefeitos, qual o papel que essa turma jovem que foi eleita vai ter na renovação do PSDB? Que é uma questão que é muito discutida, né? Muito se diz que ao longo dos anos o PSDB acabou ficando envelhecido e agora vocês têm um número expressivo até de jovens que foram eleitos. Então qual o papel dessa turma para renovar o partido? Rodrigo, a sua pergunta foi muito boa, muito bem colocada. Nós apresentamos alguns candidatos jovens, inclusive o presidente que me antecedeu foi candidato a prefeito na cidade dele, em Dores, não foi eleito, mas se apresentou, tem coragem de se apresentar. Em Belo Horizonte, nós apresentamos também uma jovem candidata que teve muita coragem de se apresentar num momento tão atípico da política, né, das nossas campanhas, uma campanha em meio à pandemia, que foi a Luísa Barreto, se apresentou bem, não teve a condição de se apresentar para toda a sociedade, porque, como eu disse, foi um momento atípico da política, no meio de uma pandemia. Nós não tivemos os canais de comunicação acompanhando a campanha como sempre tivemos, né? Como sempre houve em todas as eleições, para todos os partidos de forma igualitária. Nós não tivemos os debates. Se a gente acompanhar o único debate que teve, que foi o da Band Minas, ela se saiu muito bem. Ouso dizer que foi a melhor candidata naquele debate e não tivemos outros para ela se apresentar. Então, respondendo a sua pergunta, os nossos candidatos jovens se colocaram à disposição do partido. Está mostrando a intenção do partido de se renovar, de dar a oportunidade para o jovem de se apresentar. Mas não só para o jovem, nós tivemos a Luísa, tivemos um candidato do Tucanafro, em Belo Horizonte, tivemos jovens candidatos mulheres. Então, o partido tem um compromisso com a base do partido e com os segmentos, que é muito importante. Quer dizer, o partido está conversando dentre eles, não está só decidindo de cima para baixo. Está conversando com a base e entendendo a necessidade não só do partido, mas também da sociedade. Em relação a essa questão de renovação, Ângelo, a gente sabe que o PSDB é um nome muito conhecido e sempre ligado ao Aécio Neves. E aí vem essa fala de renovação por parte de alguns políticos já antigos, né, e renomados, e também por parte de pessoas que tentam entrar na política de uma forma mais certeira. Agora, nós recebemos a Luísa Barreto e em uma das perguntas ela respondeu, por exemplo, que não conhecia Aécio Neves, mesmo sendo o nome principal do PSDB em Belo Horizonte, como você mesmo citou, candidato à prefeitura, e estando em um partido de representatividade, principalmente pelo Aécio Neves. Seria uma forma de tentar desvincular o PSDB a essa antiga política? Não, de forma alguma. Eu acredito o seguinte, sobre o Aécio, nós temos que falar, hoje é um deputado federal, atuante na Câmara dos Deputados,
como governador, no meu entendimento, foi um dos melhores governadores da história de Minas Gerais. Agora, o que a gente tem que falar é o seguinte: daqui para frente nós temos que construir uma política sólida, e a gente conta com a história do partido. O Aécio faz parte da história do partido. Foi um grande líder, é um grande líder, e está trabalhando muito na Câmara dos Deputados, votando em projetos importantes. Então, não tem como desvincular isso. Quem se figura na política do partido, ele está preocupado com a nossa história. E a nossa história, nós fomos presidente da República, nós tivemos com Fernando Henrique Cardoso, votamos projetos de extrema importância, como o Plano Real, que estabilizou a economia. Então, tudo isso é influência e também para a gente poder transformar. A gente não transforma sem ter história. A história está aí e tem que ser contada. Então, eu não acredito que exista esse distanciamento. Eu não posso dizer sobre a declaração da então candidata Luísa, que eu respeito muito, tenho um carinho enorme por ela, mas o meu posicionamento como presidente da juventude do PSDB e o que eu tenho entendido conversando com jovens é isso: não tem como apagar o que aconteceu. A nossa história foi escrita e muito bem escrita. Nós estamos na vanguarda de transformação do país. Se a gente pegar todas as grandes pautas, o PSDB estava lá votando, presente nas grandes transformações. Então não tem como apagar isso. Os nossos jovens têm entendido e levado essa bandeira. É a bandeira da racionalidade. Eu costumo dizer uma frase de Hannah Arendt, que era filósofa. A política, ela tem que ser construída com os que pensam. Não adianta a gente fazer política sem pensar na consequência dela. Então, o que mais define o ser humano como tal é a capacidade de pensar. Então, a gente tem que pensar que para construir um futuro longevo, próspero, a gente tem que entender a história e aceitar ela como tem sido feito. Ângelo, pensando agora na perspectiva de futuro, eu queria entender por onde passa o futuro do PSDB, porque para a gente, ao longo dos últimos anos, ficou claro que existe dentro do partido uma certa divisão entre pontos de vista programáticos mesmo. Você tem uma ala mais ligada ao governador de São Paulo, João Dória, que é uma ala muito liberal, é quase um partido novo em determinados aspectos, do ponto de vista do pensamento econômico. E existe essa ala mais ligada ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e alguns outros nomes icônicos da legenda, que defendem aquilo que se chama do estado de bem-estar social, da social-democracia. O nome do partido, inclusive, faz essa alusão, né? É o Partido da Social-Democracia Brasileira. Na sua avaliação, por onde passa efetivamente o futuro do PSDB? Pensando principalmente nesses jovens que foram eleitos agora, em vocês que vão tocar o partido de agora para frente. É pelo pensamento do governador do estado de São Paulo ou é por esse pensamento que norteou muito o ideal da criação do partido ainda no final dos anos 80? Olha, Rodrigo, o que acontece? Nós iremos tocar o partido da forma como ele está sendo construído. Nós elegemos quase 90 prefeitos em Minas Gerais. Isso nos dá a condição de chegar em 2022 com protagonismo, não há dúvida sobre isso. O partido tem grandes quadros em nível estadual e também em nível nacional. Não só o Dória, mas nós temos também no Rio Grande do Sul, nós temos em São Paulo o próprio prefeito que foi eleito agora, Bruno Covas. Dentro do PSDB em Minas, o próprio deputado Paulo Biak. Na Assembleia nós temos o deputado Gustavo Valadares, João Leite, todos os nossos deputados. A nossa bancada de deputado, ela é muito qualificada. E o nosso partido em nível nacional, como você bem disse, sobre Fernando Henrique Cardoso, são pessoas relevantes na sociedade, então tem que ser escutado. Agora, tem muita água para passar debaixo da ponte ainda até 2022. A certeza que eu tenho hoje, diante do quadro nacional, estadual e municipal que nós acabamos de passar por um pleito eleitoral, é que chegaremos em 2022 com protagonismo, isso com toda certeza. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, um ping-pong com a gente aqui, tá combinado, Ângelo? Combinado, Rodrigo. Para começar, PSDB após a eleição de 2020. Protagonista. Juventude na política. Renovação, qualidade técnica e
como que eu poderia dizer, esperança. Maior desafio do jovem na política? Se fazer presente e respeitado. Maior liderança tucana atualmente? Eu acho que é um conjunto, é o partido no todo. Ninguém é superior ao partido. Governador Romeu Zema? Precisa fazer um trabalho mais focado como governador, mas eu acho que tem tudo para dar certo. Presidente Jair Bolsonaro? Lamentável. Ângelo Perucci, presidente da Juventude Estadual do PSDB em Minas Gerais, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Ângelo, obrigado pela entrevista, prazer falar contigo. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Thalita. Quero agradecer a oportunidade de ter participado desse programa aqui, nobre programa, que engrandece a política não só no município de Belo Horizonte, mas também no estado e no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. 8 horas e 56 minutos.